Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Alcântara aqui da Neoway e muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo do Neoway Labs Tech. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é mais ou menos polêmico ali para quem trabalha com tecnologia, em especial no segmento B2B, que é uma escolha de Sofia entre ou você trabalha com o seu roadmap próprio e lança seus próprios produtos, ou se liga ali no setor de serviço e aproveita das várias oportunidades que existem nesse segmento. Dá para você aproveitar esses dois mundos, combinar o melhor desses dois mundos e não deixar dinheiro na mesa? É isso que a gente vai discutir hoje. E para falar sobre o assunto, eu trouxe duas feras aqui da Neoway, Rafael Lessa e Fabrício Medeiros. Sejam bem-vindos. Lessa, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Thiago. É muito legal esse tema que a gente vai debater hoje aqui. Eu trabalho na área de engenharia da Neoway, né, onde a gente cria os produtos, né, já numa concepção, visão de mercado. E esse realmente é uma decisão, às vezes, muito difícil, principalmente aí startups, empresas que estão começando no ramo, né, e onde eles apostam realmente no produto, né, onde tem uma visão de escala, ou muitas vezes tem aí realmente um cliente bem muito relevante que tem uma necessidade específica que às vezes não está tão atrelada ao teu roadmap ou está mais na frente do teu roadmap, né? Então, esse bate-papo aí junto com o Fabrício vai ser muito bom aí, que a gente tem esse desafio no dia a dia aqui dentro da Neoway. Fabrício, quer se apresentar para o pessoal também? Boa, valeu, Thiago. Obrigado pela apresentação inicial ali. É um prazer estar contigo e junto com o Lessa aqui, representando uma área e uma empresa que tá buscando entregar muito valor para o mercado. Então, meu nome é Fabrício, atuo junto com o time de Professional Services há mais ou menos 9 anos dentro da companhia, e realmente, como tu trouxe, esse tema ele é bastante polêmico no mercado e ele é bastante polêmico também dentro da companhia, mas o nosso objetivo aqui, tanto meu como do Lessa, como de outras pessoas que são responsáveis por todo esse processo aqui, é ter uma sinergia muito grande, uma área junto com a outra, pensando sempre no melhor, que é agregar o maior valor para o cliente, entregar a melhor solução. Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Bom, como vocês já até entraram no assunto, eu vou perguntar algo já nessa linha. Para muitas empresas, essa escolha é entre sacrificar o roadmap ali e a solução própria, ou deixar de atender um cliente, como o Lessa bem colocou, às vezes um cliente super relevante. Como conciliar essa questão e como é que a Neoway vem resolvendo essa questão internamente? Boa, Thiago. Isso é um tema que a gente tem na Neoway, né, que a gente já começou a debater há muito tempo atrás. Então, o Fabrício aí também está há bastante tempo na Neoway, estou há 3 anos, mas esse é um tema que desde quando a gente começou a construir a nossa plataforma, em 2014, 2015, que a gente já começou a ter esse viés, né, de qual decisão a gente toma do nosso roadmap, ou atender um cliente, ou a gente realmente focar aí na criação da nossa plataforma e dos nossos produtos. Então, isso a gente já começou há um bom tempo atrás, né? E um pouco do que a gente veio percebendo que essa escolha muitas vezes não é bem uma escolha, né? Tu não consegue realmente pegar e parar e dizer, não, agora eu vou atender o cliente, agora eu vou sacrificar o meu roadmap. O que a maioria das empresas tenta fazer é tentar equilibrar as duas coisas, e isso acaba dando vários problemas realmente, porque às vezes eu não consigo atender no prazo o cliente, ou eu não consigo ter o meu time de mercado na entrega do meu produto, justamente porque eu estou tentando atender os dois lados. Na maioria dos casos, opta em tentar unificar esses roadmaps dentro de um roadmap único, e acontece isso, né? O time to market fica perdido em relação ao produto de lançamento, ou aquela expectativa do cliente de eu entregar dentro de um prazo acaba não acontecendo justamente porque eu tenho 2 roadmaps sendo trabalhados em conjunto, né? Então, esse desafio que a gente percorreu aqui, né, e obviamente a gente continua percorrendo, que isso acontece diariamente com a gente, né, Fabrício? Mas a gente veio conduzindo e criando coisas que realmente funcione com uma visão de uma área de tecnologia única, porém com viés, né, e foco diferente ali. Concordo muito com o ponto que você trouxe, Lessa. Eu acho que uma decisão muito acertada da companhia, há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás, foi segmentar esse atendimento, né? Para evitar que tenha realmente esse tipo de concorrência com o roadmap, entendendo que o roadmap de desenvolvimento ali, ele pensa
normalmente a médio e longo prazo, e a gente tem as necessidades específicas de cada cliente, que normalmente são necessidades que a gente tem que atender num curto espaço de tempo ali, e aí cabe muito ao contexto de serviços, né, o entendimento dessa realidade e uma entrega um para um ali, com uma velocidade um pouco maior. Mas o que a gente não pode se enganar é, quando eu desenvolvo um projeto para atender uma única necessidade, não quer dizer que eu posso atender aquele único caso de uso daquele cliente. A gente sempre pode pensar e sempre deve pensar num contexto de replicação. E quando eu penso num contexto de replicação, a gente tem uma sinergia muito maior entre as áreas de engenharia e as áreas de serviço. Até um pouco de uma pegada que a gente está mudando da empresa aqui, essa divisão meio que lógica aqui, porque a gente entende que são duas áreas de tecnologia que atendem fins um pouco diferentes, né? Um com uma visão de produto, um com uma visão um pouco mais de cliente, um a um, mas que tem uma sinergia em vários pontos. No aspecto de replicação, tem uma sinergia muito grande ali e um entrosamento entre as entregas. Boa, Fabrício. Aproveitando que você já deu uma passada ali por uma das soluções que a Neoway desenvolveu para conseguir unir o melhor desses dois mundos, lembrando que ninguém tem essa escolha porque, enfim, porque quer perder dinheiro, né? No fim das contas, os dois ali, tanto desenvolver seu produto quanto entregar as personalizações, tem um baita peso estratégico para as companhias. Pode comentar um pouquinho, Fabrício, mais de como a gente organiza essas áreas de tecnologia e como a gente entende esses dois momentos de atendimento? Como que é o processo hoje de venda e de entendimento de uma solução para um cliente específico? Então, só contextualizando um pouco melhor o atendimento principal da área de Professional Services, né? Não é o único, mas é o principal. Normalmente, a gente atua no topo da pirâmide, o que a Neoway segmenta aqui entre top-down. São os clientes que têm o maior apetite em contratar uma solução um pouco mais robusta, um pouco mais complexa. Esse tipo de cliente, por ter um apetite e até uma complexidade um pouco maior, ele solicita muitas customizações da plataforma que a gente atende hoje. Então, essa área, ela auxilia muito na potencialização do que a gente consegue entregar como plataforma, como dados e como N serviços que a gente pode estar ofertando para aquele cliente. Então, o processo, voltando um pouquinho ali, de entendimento que a gente tem de cada necessidade sentando com o cliente, identificando uma dor específica, essa é uma das frentes, né, pensando no caso de uma a um, e a partir daquele entendimento, projetando alguma solução, né, ou algumas soluções que atendam aquela dor específica. Na projeção dessa solução, até como que a gente projeta essa solução? A gente normalmente divide em 3 fases de projeção, de atendimento, tá? Uma fase de assessment, que é entendendo um pouco mais a dor a fundo do cliente, entendendo as bases de dados que ele tem dentro de casa, a sua infraestrutura, para poder desenvolver uma solução mais aderente à realidade que ele tem hoje, né? Uma fase, depois disso, né, de realmente de desenvolvimento, de provisionamento de infraestrutura, de provisionamento de mecanismos de integração, de agregação de documentos, de identificação de personas, e é nessa fase, junto com a fase de assessment, que a gente decide quais são as melhores tecnologias para atender da melhor forma aquele cliente. E aí tem uma relação muito grande com todo o pack de ferramentas que foi desenvolvido e que está à disposição através do time de engenharia. Então, a gente não costuma reinventar a roda. Então, quando eu preciso desenvolver um projeto que tem relação com coleta de dados de novas fontes, a Neoway tem um framework de coleta de dados muito parrudo e que atende a empresa como um todo. Então, a área de serviços utiliza o mesmo framework para desenvolver dentro do mesmo processo de captura, de governança, de entrega de dados e de qualidade. E aí torna o processo muito, muito mais ágil. Quando eu falo do contexto de integração, de disponibilização de documentos, de geração de inteligência, nós temos um conjunto de ferramentas que favorece essa minha entrega. Então, eu consigo injetar naquela solução que eu estou desenhando ali as APIs que são desenvolvidas por outras áreas. API do Pathfinder, API do WebCheck, API do Barra Data, API do Search. Então, eu tenho N APIs que conseguem agregar valor para essa solução que eu estou entregando. E além disso, né, como eu falei um pouquinho agora atrás, a gente busca entregar para o cliente a melhor solução possível. E hoje a nossa realidade eu consigo contar, além da especialidade que a gente tem dos profissionais de serviço, mais um pack de ferramentas e o conhecimento do time de engenharia, a gente consegue agregar para a solução
todo um ecossistema que a gente tem de parcerias estratégicas, né, de execução, na parte de combate à fraude, de chatbot e outros, para essa solução conseguir atender com maior plenitude ali uma demanda. E legal, né, que daí nessa visão aí que o Fabrício trouxe, né, em paralelo a isso, a gente tem o time de engenharia olhando diretamente ao mercado e projetando necessidades que o cliente tem de forma mais generalista, né, onde eu vou pensar em atender N clientes, não contando com customizações específicas, né, mas que esses produtos que podem ser criados pelo time, o time de professional services possa também trabalhar em nível de customização. Nisso, a gente tem um trabalho dos nossos POs e PMs aqui, de mapear o mercado, de entender o tamanho desse mercado, né, o transação desse mercado. O time de UX Research, ele entra para poder mapear uma necessidade do cliente na ponta, né? E aí é montado, né, um business model sobre aquele produto que vai ser lançado, que é pensado muito, né, de um ticket médio, na escala desse produto, quanto que ele é possível ser escalado, ou na visão que o Fabrício comentou em top-down, ou na visão do bottom-up, né, que são os clientes ali que na base da nossa pirâmide, né, que focando em grande escala e no long tail. Então, essa criação e essa jornada que ela ocorre em paralela, né, tanto pelo time de professional services ou pelo time de engenharia, elas correm, mas a gente está em constante comunicação entre os times, porque ao mesmo tempo que eu lanço, por exemplo, o exemplo que o Fabrício deu, a API de um Pathfinder, isso potencializa que o time de professional service possa criar e customizar coisas mais específicas do cliente em cima de uma API padrão que foi criada de um produto dentro do time de engenharia. Então, essa potencialização realmente entre os dois times, né, e agregando esse universo e trazendo foco para os dois times, isso resolve muito o problema do roadmap que a gente comentou no começo, né? E o outro ponto é que a gente, independente, né, a gente fala que é uma área de tecnologia única, com dois focos, né, bem distintos ali de atuação, mas a gente está utilizando as mesmas stacks, os mesmos padrões de qualidade, a mesma forma de desenvolvimento. Isso facilita depois uma possível sinergia entre ou usar os produtos para gerar customização ou produtos que são vinculados ao cliente, que foram construídos, que podem atender N casos de uso, e ali já passa por uma validação que a gente considera até como a validação do MVP, que possível escala desse produto, e a partir disso a gente pode trabalhar no nível também de escala, unificando os dois times um trabalho em conjunto. Tem duas formas que a gente identifica no mercado algumas oportunidades. Devem ter mais, mas as duas principais que a gente utiliza. Uma delas foi que o Lester trouxe agora, né? Então, uma identificação no mercado das oportunidades de profissional que normalmente atua nessa frente é o nosso profissional de PM ali, que identifica a oportunidade, desenha as possíveis soluções junto com toda uma camada de produto, de engenharia ali, até a etapa de desenvolvimento e lançamento dessas ofertas. Mas o Cadu, ele costuma usar um termo com área de serviço que se chama celeiro de inovações. Não sei se a palavra celeiro é a melhor palavra, mas o contexto de inovação ele é bastante interessante. Que é a capacidade, e quando a gente fala serviço, a gente fala de toda a área de revenue, né? Que é a área com uma pegada um pouco mais comercial, que está com pessoas com contato muito constante com o cliente. Então, a partir desse contato constante, essas personas, né, de área comercial, de vendas, de CS, de time de SDR, que atua lá na ponta, lá, através do inbound e do outbound, consegue identificar algumas oportunidades que tem fit com uma vertical específica, ou a vertical financeira, ou a vertical de CPG, e assim por diante, tá? E consegue identificar aquela oportunidade e repassar através de uma demanda de um único cliente para que uma área desenvolva uma solução com uma camada um pouco mais abstrata, pensando numa replicação para uma venda subsequente, que é o que a gente fez agora há pouco tempo com uma solução chamada Motor de Decisão, da Neoway, e que hoje está sendo desenvolvida a muitas mãos entre o time de produto, engenharia, dados, serviços, com uma visão muito mais escalável e de produto. Então, esse ponto que o Lester trouxe agora há pouquinho aqui sobre a sinergia entre as áreas não é uma coisa que realmente aqui fica no discurso, as coisas acontecem. Então, quando a gente desenha uma solução para um cliente e que é necessário nessa solução injetar as APIs do Pathfinder, do WebCheck, e onde a gente talvez perceba que aquela API ela não está totalmente pronta
para atender aquela necessidade, existe hoje alguns alinhamentos entre ambas as áreas para entender a necessidade daquele cliente, até adequar, muitas vezes, um pouquinho aquele roadmap, porque se entende que aquela adequação vai atender aquele cliente e muitos outros na sequência, ela é replicável, faz sentido. E vice-versa, né? Então, quando a gente entende que tem alguma característica de uma funcionalidade de produto, de dados, de engenharia, e que existe alguma ressalva com relação à performance ou à governança, o time também tem que ter muita empatia para entender que aquela informação ali é uma informação um pouco mais sigilosa, tem que ter um pouco mais de cautela na liberação ou no cuidado. Então, esse contato ele é muito constante e tem gerado bons resultados para a companhia como um todo. Isso é interessante porque quando a gente vai para a solução técnica mesmo, né, e tu tem realmente esse pensamento, né, atender o cliente, a necessidade dele, ou já criar um produto totalmente escalável, que vai atender, por exemplo, grandes volumes de dados, que é o nosso caso e tudo mais, tu traz complicações diferentes para os dois contextos, que na hora que eu vou realmente botar a mão e desenvolver, isso ou pode me prejudicar numa visão de produto, porque eu tenho que atender rápido o cliente, ou quando eu estou pensando no cliente, eu posso demorar muito, porque eu estou pensando em N clientes, né? Mas não quer dizer que na hora que a gente cria esse produto, né, que o time de Professional Service está criando esse produto, ele já não está pensando em replicação de caso de uso. Então, ele já está pensando nisso, né? Só que a gente não traz um escopo de roadmap no começo disso para que possa ser altamente escalável. Por isso que as coisas se conectam, né? Porque, como o Fabrício falou ali do exemplo que o Cadu dá, é justamente isso. É pensar que aquele produto que já está nascendo por um cliente, que se tem uma necessidade de um cliente, é bem provável que outro cliente tenha essa mesma dor e esse mesmo problema a ser resolvido. Então, já pensar que isso pode ser replicado em um caso de uso igual, que aquele cliente tem esse problema, já nasce o começo de um produto, e melhor ainda, já validado para um cliente que já tem um caso de uso de sucesso, né? E no outro lado, eu já estou pensando em escala, já são contextos que eu tenho mais clareza realmente daquela necessidade que o mercado está pedindo, né? E já está mais formatado essa ideia. Então, eu já posso pensar diretamente num produto que eu tenho mais certeza que já pode ser escalável desde o momento da criação. A gente passa por soft launch, hard launch, durante a criação desses produtos. De migração de uma visão de um para uma visão mais realmente escalável de produto, essa esteira ela tem que estar bastante pronta, né? Então, esse alinhamento, né, até se a gente pudesse dar uma sugestão para outras empresas que que têm a mesma característica, time de engenharia de produto tem que estar muito próximo da área de serviço e essas esteiras têm que estar muito bem formatadas para que essa replicação para esse exemplo que a gente trouxe agora aqui, né, uma solução que foi entregue para um cliente, que a gente desenvolveu com a camada de abstração um pouquinho maior, que a gente depois replicou para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 10 clientes, chega um ponto de replicação ali que faz muito sentido virar uma visão de produto e dar uma escala muito maior. Visão de produto, a gente está falando em 100, 200, 500, 1000 clientes. Não está falando entregar apenas para 10 clientes. Então, esse fluxo tem que estar muito alinhado com o time de produto, com o time de engenharia, para que essa passagem de bastão, nem é bem uma passagem de bastão, porque a gente constrói a muitas mãos, tenha uma fluidez muito grande e para que a gente possa repassar aquele conhecimento de negócio, né, que a gente agregou para o cliente, para todas as pessoas.